Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um fundo imobiliário que passou por uma evolução bem interessante. Tudo para oferecer uma combinação de segurança e rentabilidade. Vamos juntos acompanhar essa jornada de transformação do Galgais 11 para o Garie 11. Então vamos lá. A pergunta que vai guiar nossa conversa é exatamente essa. Como é que um fundo consegue se reinventar, sabe? Ampliar seu foco e, ao mesmo tempo, continuar firme na promessa de ser um investimento sólido e que dá retorno? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Bom, tudo começa aqui, com um fundo que se chamava Galg 11. Antes de virar o Garé 11, ele tinha uma filosofia de investimento super definida, bem focada em um único setor. A tese original era claríssima: oferecer o máximo de previsibilidade para quem investia. Para conseguir isso, o fundo se concentrava em apenas 6 imóveis logísticos. Mas o verdadeiro segredo estava nos contratos, todos, sem exceção, de longuíssimo prazo e do tipo atípico. Esse ponto dos contratos é crucial e a gente já vai explorar isso em detalhe. E agora, a transformação. É bem importante entender que essa mudança de Guardian Logística, o GALG, para Guardian Real Estate, o GARI, foi muito mais que uma simples troca de nome, viu? Foi uma verdadeira expansão estratégica. Aqui fica bem claro o ponto principal. O escopo mudou, sim, de um fundo só de logística para um fundo híbrido. Mas a essência, essa foi preservada. A filosofia de buscar segurança e uma renda previsível continuou sendo o coração da estratégia. Certo. Então como é que o Garie 11 se parece hoje? A força dele vem justamente da diversificação, que é organizada de um jeito bem claro em 3 áreas principais, que a gestão chama de pilares. O primeiro pilar é o de renda urbana. O foco aqui são aqueles imóveis essenciais no nosso dia a dia, tipo supermercados e atacarejo, sabe? E eles são alugados para gigantes do setor. Estamos falando de empresas como Pão de Açúcar, Carrefour. Isso garante uma receita de aluguel que é extremamente confiável. E essa imagem ilustra perfeitamente o tipo de ativo que faz parte desse pilar. São lugares com tráfego de pessoas enorme, com marcas super consolidadas e que são essenciais para a população. Isso traz uma resiliência gigantesca para o portfólio. O segundo pilar é a logística, que é basicamente o DNA original do fundo. Continua sendo uma parte fundamental da estratégia, com galpões e centros de distribuição alugados para grandes empresas como a BAT e a Air Liquide. E por fim, o terceiro pilar, escritórios. Aqui a abordagem é um pouco diferente, é mais pontual, mais oportunística. É um único ativo de altíssima qualidade alugado para o grupo MRV. Isso mostra que o fundo está sempre de olho em boas oportunidades que aparecem no mercado. Agora, vamos dar uma olhada em como tudo isso se espalha pelo mapa do Brasil. Essa imagem dá uma visão poderosa da presença nacional do fundo. Com imóveis em 15 estados, o risco geográfico fica muito bem diluído. Não tem aquela coisa de ficar concentrado em uma única região. Chegamos num ponto muito interessante: a estrutura jurídica que protege toda essa receita. Vamos falar sobre a principal arma do fundo, o verdadeiro escudo, os contratos atípicos. Então, o que quer dizer que um contrato é atípico? Basicamente, ele é feito sob medida. Ele não segue à risca todas as regras da lei do inquilinato tradicional. Isso é muito comum em imóveis que são construídos especificamente para um inquilino, os chamados build-to-suit. As cláusulas são desenhadas para proteger ao máximo o investimento do dono do imóvel. E aqui está a cláusula mais poderosa desses contratos. A lógica é super simples, mas muito forte. Se o inquilino decide sair do imóvel antes do contrato acabar, não importa o motivo, ele é obrigado a pagar uma multa. E que multa? É o valor total de todos os aluguéis que ainda faltavam até o fim do contrato. E tem que pagar tudo de uma vez só. E esse número, uau, ele mostra o nível de segurança impressionante que essa estrutura toda oferece. Pensa só, 95% de toda a receita do fundo está blindada por essa cláusula. O resultado disso é uma previsibilidade de caixa gigantesca. Ok, a parte da segurança já ficou bem clara, né? Agora vamos falar de retorno. Como será que o GR11 se sai quando a gente compara ele com o investimento de referência do governo, que é considerado super seguro? Primeiro, o número principal, o yield anualizado do fundo, que é o retorno com base no preço da cota lá de dezembro, 11%. Mas olha, um número sozinho não diz tudo, ele precisa de um contexto.
Para a gente saber se esse retorno de 11% é bom ou não, a gente precisa comparar com alguma coisa confiável, certo? E nesse caso, a gente usa a NTN-B 2035, que é um título do Tesouro de longo prazo, uma referência de investimento de baixo risco aqui no Brasil. E esse gráfico aqui não deixa dúvida. A linha de cima é o retorno do GAIR-11 e a de baixo o do título do governo. A diferença de performance entre os dois é gritante. O fundo consistentemente entregou um retorno maior. E chegamos no ponto crucial da matemática. Esse número, 3,59%, é o que a gente chama de spread. É o prêmio, sabe? É o retorno a mais que quem investe no GAR11 recebe em comparação com aquele título seguro do governo. É, no fim das contas, a recompensa pelo risco assumido. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Com o portfólio protegido por contratos tão robustos e, ao mesmo tempo, oferecendo um prêmio de retorno tão claro sobre um ativo de referência, como cada um avalia essa relação? Essa é a grande questão que define a proposta de valor do GAR11.